Neste 22º domingo do tempo comum, somos convidados a refletir sobre a humildade. A primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 3, 19 e 21, 30 e 31. Aqui nós temos expressões que falam da humildade, unindo a humildade com a mansidão. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros, ilustres, mas é aos humildes que ele revela os seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Uma leitura muito bela e que mostra a humildade como contraposta ao orgulho. E quem é orgulhoso não é capaz de compreender, não é capaz de amar, não é capaz de olhar as necessidades do seu irmão. E essa humildade de que fala o Antigo Testamento é a humildade que Jesus assumiu em toda a sua vida. Já desde a sua concepção no seio da Virgem Maria, é o Verbo que se faz carne e se encarna na pobreza, na humildade, na simplicidade, e assim vive no meio de nós. O próprio Senhor nos deu exemplo dizendo: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e eu vos aliviarei de todos os vossos fardos. Manso e humilde, duas palavras associadas uma à outra. Quem tem um coração manso é uma pessoa humilde. E quem não tem, não vive realmente a humildade. Humildade que não tem nada a ver com submissão, com aceitar tudo. Esse não é o humilde da Bíblia. O humilde da Bíblia é aquele que se abre à vontade de Deus, como Maria cantou no Magnificat. O Senhor fez em mim maravilhas. Ele olhou para a humilhação da sua serva. E essa alternância, o Senhor que exalta os humildes e humilha os soberbos. Quem acha que é muito, esse será rebaixado. E aquele que se coloca ali na simplicidade, na humildade, esse sim será exaltado. Quantas vezes na Bíblia encontramos isso? Pensem, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu todo cheio de si, orgulhoso, e o publicano batendo no peito sem elevar o olhar para Deus, porque sabia que era um pecador. Jesus disse: este publicano saiu do templo justificado e não o fariseu. Porque o Senhor não gosta, não combina com o Senhor o orgulho e a soberba. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, de 7 a 14, mostra Jesus na casa dos fariseus. Jesus conta duas parábolas. Na primeira parábola, ele fala que quando fomos convidados para uma festa de casamento, que não cheguemos e ocupemos os primeiros lugares para não passar vergonha,
que chegue alguém mais importante do que nós e nos peçam para ceder aquele lugar. Mas que a gente se coloque sempre no último lugar. Mas isso não é um artifício para depois ser chamado para a frente. Colocar-se no último lugar implica verdadeiramente considerar que os outros vêm antes de mim. E isso não é uma atitude utópica que nunca pode acontecer, porque tantas e tantas pessoas vivem assim o seu dia a dia. Quer um exemplo? Seu pai, sua mãe, que vivem em função dos filhos, das filhas, que esquecem de si para dar o melhor à sua família. Essas pessoas vivem essa atitude. E a segunda parábola diz: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, as pessoas ricas, para depois ficar esperando que elas também te convidem. Convide aqueles que não podem lhe retribuir. Os pobres, os aleijados, os coxos e assim por diante. O Senhor está falando aqui da gratidão, fazer as coisas gratuitamente, não fazer com segundas intenções, a transparência. Quem viveu isso plenamente foi Jesus. Jesus amava e amava a todos e todas sem distinção. É isso que ele pede de nós, que nós não fiquemos sempre esperando o retorno, esperando o reconhecimento, esperando obter coisas das pessoas. Porque aquele que é verdadeiramente humilde é aquele e aquela que colocam a sua vida nas mãos de Deus. Aquele que reconhece que sem Deus não pode fazer nada. Que confia no Senhor que cuida dele. Vamos pedir ao Senhor essa graça nesse dia de domingo, para que nós possamos viver essa humildade que é compaixão, essa humildade que é submissão a Deus, da nossa vontade, da nossa liberdade. E vamos pedir que o Senhor nos faça solidários. Essa seria uma palavra para traduzir bem aquilo que a verdadeira humildade pede de nós. Que nos coloquemos a serviço, como o Senhor. Peçamos a bênção de Deus para nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.